Tudo bem, pessoal? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e nós vamos dar sequência à nossa série Argumentos a Favor de Deus, e hoje nós vamos falar do argumento sobre a moralidade. Então, a discussão sobre moralidade ela é bem ampla, né, e bem complexa, e é um assunto controverso, né, eu admito aqui, mas eu acho que ainda assim aponta para o que a gente está querendo mostrar, então eu vou colocar aqui à disposição. Fico à vontade para ouvir tua opinião a respeito do que a gente vai falar aqui, tá ok? Eu vou, de novo, né, definição de moral existem várias, eu vou usar duas só para a gente usar como base aqui na nossa discussão, tá? Então, e eu estou usando uma definição de dicionário, não estou citando ninguém especificamente, se citei foi involuntário e desde já comento isso, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira definição do que é moralidade. Moralidade é aquilo que denota bons costumes segundo os preceitos estabelecidos por um determinado grupo social. Então grava isso. São costumes, ou bons costumes, que são estabelecidos por um grupo social. E a definição B é conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente, essa é uma palavra-chave, universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Ok? Então definição A, um grupo de pessoas define os valores, define o que é moralidade. Definição B são valores universais, compartilhados entre todas as pessoas, independente da definição dos outros. Então, definição A e definição B. Agora, vou fazer um exemplo teórico aqui de como uma pessoa que acredita na definição A ou acredita na definição B deveria agir de forma para manter a coerência, né, com aquilo que ela acredita. Então, o que significa? Numa definição, um exemplo teórico aqui. Né? Então, imagina que uma sociedade coloca em questão, vamos começar a discutir a respeito do adultério. E eles estão definindo se adultério é certo ou errado. E a maioria, né, ou então todos, mesmo que sejam todos, define que adultério é uma coisa que não tem problema nenhum, que não é errada. Tudo bem você ferir, né, ou ferir o compromisso de fidelidade com uma outra pessoa. Nesse exemplo hipotético, né, bastaria que todos concordassem que o adultério não é errado e da noite para o dia a infidelidade passaria a ser socialmente aceita. As pessoas poderiam aceitar isso sem problema nenhum. Não importa o que aconteceu antes e nem o que vai acontecer depois. Se foi definido por um grupo social, um governo, uma sociedade, aquilo ali passa a ser verdade. Aquilo ali, então, adultério não tem nenhum problema no meio da sociedade mais, porque um grupo definiu isso. Agora, se você acredita numa definição B, que é aquele conceito universal que tem entre todas as pessoas, o que significa nessa situação hipotética? Significa o seguinte, que mesmo que todos os homens e mulheres do universo, do planeta Terra, assinassem um manifesto de comum acordo de que todas as pessoas acreditam que adultério não está errado, mesmo que isso acontecesse, adultério continuaria errado, porque a definição de certo e errado, inclusive se adultério é certo e errado, não depende desse conjunto de pessoas. Depende, na verdade, a definição já foi dada, isso ou está certo ou está errado, independente dessas pessoas. E, portanto, o grupo social não tem poder para definir o que é certo e o que é errado. O grupo social tem poder para tentar entender o que é certo e o que é errado, mas não tem poder para definir se adultério é certo e errado. Adultério ou está certo ou está errado, ponto final. Isso que significa a definição B nesse exemplo hipotético. E eu usei aqui no exemplo hipotético o caso de um adultério, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser, por exemplo, homicídio, poderia ser discriminação racial, poderia ser escravidão, poderia ser imposição sexual, enfim, qualquer coisa desse jeito. Mas aí você poderia vir me perguntar, né, mas quem em sã consciência, pegando o exemplo hipotético que a gente deu, né, quem em sã consciência apoiaria uma sociedade na qual, por exemplo, homicídio, né, foi definido como certo? Quem que apoiaria uma sociedade como essa? É impossível. O problema é que a história, né, contradiz isso que a gente está supondo aqui, né, que é impossível isso acontecer. Só no século XX, no século passado que a gente viu, é repleto de casos como esse, onde, na verdade, um grupo social ascendeu ao poder e definiu que certas coisas estavam certas. E a sociedade deveria viver como aquilo. Por exemplo, o nazismo, né, como um exemplo simples, ele nada mais é do que um manifesto socialmente aceito de que a raça ariana era superior, que, portanto, era correto cometer
Homicídio, por exemplo, matar judeus, negros, homossexuais, ciganos. Isso era correto. Não somente isso era correto, matar essas pessoas, como na verdade era errado ajudá-las. Contribuir para o bem-estar delas era errado. Então, continuando aquele exercício teórico que a gente está falando, imagina o seguinte: imagina se o nazismo tivesse ganhado, vencido a Segunda Guerra Mundial. Você acha que seria fácil, ou você seria capaz de, com a sua consciência limpa, continuar dizimando outras pessoas sem nenhum tipo de condenação na sua consciência? Se você é uma pessoa que acredita na definição A, que a gente citou, que um grupo social define o que é certo e o que é errado, se você acredita e você quer permanecer consistente, coerente com o que você acredita, a resposta para o que eu acabei de perguntar é sim. Você acharia totalmente, a sua consciência não teria nenhum problema em continuar dizimando pessoas. Porque afinal de contas, se um grupo de pessoas definiu que está certo, então está certo. A gente vive dessa forma. Mas agora, se você acredita na definição B, que é independente de um grupo de pessoas ser definido alguma coisa, matar é errado, isso significa que você enfrentaria até mesmo perigos ou lutaria pela vida das pessoas que estão sendo dizimadas, porque você entende que elas são iguais a você. Você entende que vida e dignidade é um direito de todo ser humano. Essa que é a diferença, da definição A para a definição B. E particularmente, eu creio que, com toda a sinceridade, que todo ser humano, aliás, não existe nenhum ser humano que de fato acredite nas consequências da definição A. Nas consequências de, por exemplo, um grupo pequeno definir alguma coisa e eu vou viver aquilo ali porque aquilo ali é o certo. Eu acredito que nenhum ser humano acredita nisso, mas todos acreditam, na verdade, na definição B. Que existem coisas que são fundamentalmente certas. Por exemplo, amor, ou ajudar os outros, ou igualdade, na verdade, ou dignidade, direito à vida. Isso é certo. Existem coisas que estão totalmente erradas, como, por exemplo, homicídio, estupro, violação da individualidade, enfim, outras coisas mais. Injustiça. Então, no final das contas, a gente parte desse pressuposto, que todos acreditam nisso, na definição B. Então, esse é um pressuposto que pode ser discutido. Se você quiser discutir, a gente fica à vontade aqui. Mas eu, sinceramente, acho que isso é esse pressuposto que a gente parte. E qual que é o problema, o argumento? O problema é o seguinte: se você acredita no pressuposto B, que existe certo e errado, e não depende de um grupo de pessoas que vai definir isso, acontece o seguinte: quem definiu, então? Quem definiu o que está certo e o que está errado? Quem disse que a dignidade e a vida é um direito de todos? Quem disse que existe certo e errado? E a resposta para essa pergunta é exatamente o argumento a favor de Deus. Nós acreditamos que existe a necessidade de uma entidade que possibilite a todos os seres humanos essa experiência de noção de certo e errado nas suas vidas. Sem essa entidade, que a gente chama aqui de Deus, se essa entidade não existir, tudo apenas é uma discussão de opinião. Você acha uma coisa, eu acho outra. Acabou, não tem certo e errado. Quem tiver em frente, ou quem tiver mais poder, ou quem tiver mais força, quem tiver mais armas, vai impor seu conceito de certo e errado. E ninguém nunca vai conseguir dizer, por exemplo, que Gandhi e Hitler estavam, respectivamente, certo e errado. Você não vai falar assim: Gandhi está certo e Hitler está errado. O máximo que você vai poder dizer, sem ter Deus na jogada, essa entidade superior falando que é certo e errado, o máximo que você vai poder dizer é que Gandhi é diferente de Hitler. Só. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que Gandhi, o que ele fez, está certo, a forma que ele fez, a não violência, combater a desigualdade, liberdade e tudo mais, está certo. E Hitler, homicídio, dizimar uma sociedade baseada na etnia dela, ou na cor dela, ou nas diferenças pequenas dela, isso está errado. Então, esse que é o argumento. O argumento diz o seguinte: para a gente poder falar que tem uma coisa que está certa e que está errada para todo mundo, necessariamente a gente precisa invocar uma entidade superior, porque argumentos biológicos, sociológicos, eles não são suficientes para trazer um peso para o que é certo e o que é errado. Isso seria simplesmente uma opinião. Então, pronto, esse é o argumento. Eu vou simplesmente agora sintetizar o que eu disse aqui e depois eu vou terminar o vídeo. Ele é bem simples. Então, o que o argumento da moralidade não significa? O que eu não falei?
Eu não disse que se alguém crê em Deus, essa pessoa é automaticamente moral. Eu não estou dizendo isso. Afinal de contas, eu realmente acredito que existe inconsistência, existe incoerência, né? São aquelas pessoas que creem numa coisa, mas fazem outra. Isso é uma incoerência, é uma inconsistência. Então eu não estou dizendo que todo crente em Deus é moral. Eu não disse isso. Eu também não disse que todo ateu é imoral automaticamente. Eu também não disse isso. E o argumento é o mesmo, né? É a inconsistência. Eu acho que o ateu não teria consistência para dizer que o que ele faz é certo. Porque seria simplesmente uma opinião. Mas eu não estou dizendo que ele é imoral. Ele pode ser um ateu, pode ser altamente moral, sem problema nenhum. Eu também não estou dizendo que a gente consegue identificar de pronto quais são as coisas morais e quais são as coisas imorais. Eu sim disse que algumas coisas a gente consegue dizer, né? Eu acho que todos dizem que amor é bom, a dignidade, a vida, direito de liberdade, tudo isso são coisas boas. Mas eu não estou dizendo que eu consigo falar tudo que é bom e tudo que é ruim. Eu não estou dizendo isso. E por fim, eu não estou dizendo também que eu acho que a gente tem que impor as leis da Bíblia nas pessoas, né? Então, apedrejar um menino que blasfemou contra Deus, então fazer tal coisa. Eu não estou dizendo isso. Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que a Bíblia sim nos aponta um caminho de moralidade, né? Principalmente na figura do Senhor Jesus. Mas eu não estou dizendo pega a Bíblia e impõe na sociedade. Eu não estou falando isso. Simplesmente estou dizendo que se existe um certo e errado, Deus existe, porque alguém tem que falar o que está certo e o que está errado. E por fim, o que o argumento da moralidade de fato significa? De novo, retificando aqui, né? Que é impossível derivar moralidade absoluta, certo e errado, sem apelar para uma entidade fora da humanidade. Não tem como. E aí se torna impossível, se a gente não apela para uma entidade fora da humanidade, se torna impossível dizer que Hitler é ruim e Gandhi é bom. No máximo a gente vai falar que eles são diferentes. Outra coisa é a moralidade sem um legislador, então alguém tem que impor essa moralidade. Não pode ser o ser humano, porque senão é disputa de opinião. Alguém tem que impor e é acima do ser humano. É aqui que eu estou dizendo que Deus entra. É Ele que escreve essas moralidades. E por fim, nós acreditamos realmente que não existe ninguém na humanidade que ache que amor, cumplicidade, alegria, paz, esperança são ruins. E não existe ninguém na humanidade que acha que ódio, desprezo, tristeza, depressão, egoísmo são bons. Todos acham que uma coisa é boa, aquelas coisas são boas e essas são ruins. E essa consciência é a moralidade que eu estou dizendo, que eu acho que nós queremos que aponta para um ser maior, para uma entidade maior que define isso. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, compartilhe com quem você acha que vai ser proveitoso. E se você teve alguma dúvida, quiser discutir, escreve aqui embaixo, a gente vai ter um prazer de poder falar com você. Ok? O que você acha? Quero saber a sua opinião. Um abraço. Até a próxima, viu?